Estamos de volta, amados, aqui com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos agora para o artigo 8º, né? O artigo 8º, ele é bastante tranquilo. A legislação brasileira respeita o que está nele, né? Ele vai falar basicamente que faz parte dos direitos humanos a garantia daquilo que nós chamamos de remédios constitucionais, que ela vai definir melhor como remédios efetivos, né? Remédios efetivos. Ou seja, ele diz assim: todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes, preste atenção, tribunais nacionais, ou seja, o poder judiciário. Quando ele fala de tribunal independente, tribunal nacional, aqui no Brasil nós entendemos como poder judiciário, né? Poder judiciário. Competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam conhecidos pela Constituição ou pela lei. Né? Então eu preciso ter essa garantia. Trouxe aqui alguns como exemplo para a gente entender: o habeas corpus, o habeas datas, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, entre outros. Né? Bastante tranquilo esse ponto. O ponto 9, ele é simples, mas cai bastante em prova, né? Cai muito em prova. Ele diz assim: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Pergunta: eu posso ser preso? A resposta é sim, posso ser preso. É só cometer um crime, né, que eu serei preso, perfeito? É por isso que ele fala: ninguém será arbitrariamente. Essa é a palavra mais importante, né? O examinador vai dizer: ninguém será preso. Errado. Ninguém será detido. Errado. Tá? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Só lembrando de um detalhe: no Brasil, o exílio para brasileiros natos é proibido, né? Não se pode mais exilar brasileiros natos, né? Não se pode mais. Perfeito? Então ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Tranquilo. Palavra-chave: arbitrariamente. E aí eu chego em um dos pontos que eu acho mais importante, que é o artigo 10º. O artigo 10º é um dos mais importantes quando a gente fala sobre os direitos humanos propriamente ditos, né? Antes de entrar no artigo 10º, vamos entender alguns pontos, né? Vamos entender alguns pontos importantes. Existe uma coisa aonde que nós estamos sempre abaixo. Quando eu falo nós, eu estou falando eu, ser humano, né? E o Estado. O Estado está tão abaixo dessa coisa quanto eu, ser humano. E é essa coisa que nos rege. Eu estou falando nada mais, nada menos do que da lei, né? A lei, ela é quem está acima de tudo, né? Então o Estado tem que obedecer à lei, eu tenho que obedecer à lei. É por isso que uma autoridade pública tem que obedecer à lei e eu, cidadão, tenho que obedecer à lei. E isso termina garantindo, de certa forma, um processo de garantia dos direitos, né? De garantia dos direitos. E essa relação Estado, né, e atendimento da lei, ela vai se dar também no âmbito jurídico, né, no âmbito jurídico. Então, é óbvio que caso eu venha ser acusado a cometer um crime, é óbvio que eu tenho que ter um julgamento, é óbvio que eu tenho que ter uma palavra que eu gosto muito: um processo. O processo é um dos elementos primordiais para os direitos humanos. Sem processo não há justiça, né? Se você pensar historicamente alguns pontos, você vai perceber claramente que não havia um processo na hora do julgamento, né? Se eu vou até citar, já citei anteriormente, mas é um julgamento que todo mundo conhece: o julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um processo? Não houve um processo. Houve ali algumas questões processuais, mas não foi um processo em si. Não existiu a ampla defesa e o contraditório. Não chamou testemunhas. Não verificou um prazo processual para dar uma resposta. Ou seja, aquele tipo de julgamento não é um julgamento que nós podemos afirmar um julgamento dentro dos propósitos dos direitos humanos. Na verdade, o propósito dos direitos humanos de um julgamento é que, antes de qualquer coisa, exista processo. O processo é que garante, né, a responsabilidade do Estado sobre aquele julgamento e garante, obviamente, uma defesa ampla daquele que está sendo acusado, né? Agora, este processo, ele deve ser julgado, isso é óbvio, né? Ele deve ser julgado, e ele deve ser julgado, preste atenção, de uma forma justa e pública, né? Mediante, preste atenção, um tribunal independente.
Tribunal independente. No Brasil nós temos esse tribunal independente. Temos, Kenneth, temos sim tribunal independente. Quando eu falo tribunal independente, entenda que esse tribunal aqui no Brasil nós vamos defini-lo como poder judiciário. O poder judiciário no Brasil é organizado por juízes e tribunais. Essa ideia de tribunal aqui é exatamente a ideia de tribunal do próprio poder judiciário. Este tribunal independente, então, no Brasil nós vamos ter que é o próprio poder judiciário, ele é independente, ou seja, no Brasil não é organizado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O tribunal, o poder judiciário tem uma independência, E ele vai dizer ainda, além de ser um tribunal independente, esse tribunal tem que ser imparcial. No Brasil é imparcial? Sim, ao meu ver, está completamente imparcial o julgamento no Brasil. É imparcial, Kennedy? Amados. Julgamento na primeira instância é julgado por um juiz monocrático, um juiz de primeiro grau. Caso eu venha perder naquele julgamento, eu posso recorrer, não posso? Aí eu recorro a um tribunal, ao tribunal de segunda instância, por exemplo. Nesse tribunal de segunda instância, eu vou ser julgado por um colegiado, no mínimo 3 juízes, 3 desembargadores. Ali, ainda, se o caso seja condenado, ainda posso recorrer ainda ao STJ, e ainda se for necessário, se eu perceber algum aspecto constitucional naquela demanda, ainda posso recorrer ao STF, e tudo isso vai acontecer sem o trânsito em julgado. É óbvio que isso é imparcial, Não é imparcial quando eu não dou possibilidades de ter atividade de recurso. O recurso é uma característica da imparcialidade do processo. Então, no Brasil, sim, a nossa justiça, o nosso julgamento é justo, é público, ele é feito por um tribunal independente e sim, ele era ali imparcial, Só que a gente tem que lembrar um detalhe por desencargo de consciência, Esse tipo de tribunal, ele é o oposto de um tipo de tribunal que a gente chama de tribunal de exceção. Tribunal de exceção é um tribunal que não é independente, que não é imparcial. Perfeito? No Brasil, o tribunal de exceção é proibido por lei. É proibido por lei. Em alguns casos, a gente encontra no decorrer da história alguns tribunais de exceção. O exemplo mais recente que eu posso dar para você foi o julgamento do Saddam Hussein. Saddam Hussein foi julgado por um tribunal de exceção, Ou seja, ele entrou no tribunal sabendo que seria condenado. E a prova disso é que ele foi condenado à morte, até aí não é a pior coisa, mas ele foi condenado à morte por enforcamento categórico, Um tipo de condenação de morte para os covardes. Saddam Hussein era um militar, não que ele não poderia ser condenado à morte, poderia, mas tinha que ser por fuzilamento, Por que enforcamento? É uma ideia de humilhar ele e toda uma nação vinculada ao Iraque naquele momento, Então é um tribunal de exceção onde você não tem um julgamento. E por que ele não é? Por que ele não é imparcial, Kenneth? Simples. Criaram o tribunal só para julgar o Saddam Hussein. Julgou o Saddam Hussein e o tribunal se desfez. Se a família do Saddam Hussein quiser entrar agora com uma revisão criminal ou qualquer coisa do gênero, não é possível, pelo motivo simples, porque o tribunal não existe mais. Isso é imparcialidade, Isso é imparcialidade, perfeito? Então essa imparcialidade é óbvio que ela é vedada. Então o tribunal de exceção é proibido, É proibido, não tenha dúvida. Não se pode ter tribunal de exceção. Não se pode ter tribunal de exceção. Beleza. Depois ele ainda vai dizer pra gente, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente. Amados, bastante tranquilo, Sou inocente até que se prove o contrário. É isso que ele está dizendo aqui, Há um inocente até que se prove o contrário. Há o direito à presunção da inocência. Fundamental isso aqui, amados? Por quê? Porque é quem me acusa que tem que provar que eu sou culpado. E não sou eu que tenho que provar que sou inocente. Porque quem me acusa é muito poderoso. Quem é que me acusa? O Estado, é o Ministério Público, É ali toda uma demanda, uma polícia. Ou seja, há toda uma estrutura para poder me acusar, Então é essa estrutura que tem que provar que eu sou culpado, E não eu que tenho que provar que sou inocente. O que eu tenho direito é a minha defesa, mas presume-se a inocência em todos os momentos. Bem tranquilo, Bem tranquilo ali. No 2, ainda dentro do artigo 11, é algo que estudamos fortemente no direito penal,
que é a ideia do ex tunc e ex nunc, né? Ex tunc e ex nunc, né? Ou seja, né, a pena sempre irá retroagir para beneficiar o réu, mas a pena nunca irá retroagir para prejudicar o réu. Lembra disso? Ou seja, a pena sempre retroage para beneficiar o réu, mas a pena nunca irá retroagir para prejudicar o réu. E é isso que ele está dizendo aqui, tá? Ou seja, eu até coloquei aqui no comentário, ó, no Brasil a lei benéfica retroage. Benéfica para quem? Para o réu, para o acusado, né? Para o condenado, inclusive. A lei benéfica para ele retroage. Mas a lei maléfica não retroage, não retroage. É por isso que diz no inciso 2º, né, do artigo 11, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito. Ou seja, se eu cometi um ato hoje que não é crime e amanhã passa a ser, eu não posso ser condenado por isso, né? Nem será imposta pena mais forte do que ela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Se hoje eu cometi um ato que a pena é multa, né? E aí daqui a 2 anos passa a ser prisão, mas eu não posso ser condenado à prisão, porque quando eu cometi era multa, tá? Então bastante simples, isso é o que o tópico 2 está falando. O 12 está falando sobre um direito fundamental, né? Um direito à liberdade fundamental, mais especificamente sobre a ideia da vida privada das pessoas, né? Da vida privada das pessoas. Ele fala, ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ataque a sua honra ou reputação. Simples, né? Então eu tenho direito a uma vida privada, ninguém pode intervir na minha vida privada, né? Eu tenho direito, ninguém pode intervir na minha família, ninguém pode entrar no meu lar, a não ser que eu autorize, a não ser que seja ali por mandato de busca e apreensão e de dia, né? Conforme as regras brasileiras. Né? Então eu tenho direito a essa característica, ninguém pode violar a minha correspondência. No Brasil, esse direito à correspondência, a não violação da correspondência é aberta, flexível, né? É flexível quando a gente fala sobre os presidiários, tá? Nos presidiários, no Brasil, as correspondências dos presidiários podem sim ser abertas, desde que ali autorizada diretamente pelo diretor do presídio, tá? Mas só deles, ou seja, a minha não pode, porque eu não sou presidiário, tá? Porque, em regra, a declaração é clara que a correspondência tem que ser preservada. E ainda tem que ser preservada a honra e a reputação das pessoas. É por isso que o Código Penal brasileiro, ele estabelece lá 3 crimes contra a honra, né? Ele vai falar lá, crime de difamação, crime de calúnia e crime de injúria, né? Ou seja, são 3 crimes contra a honra. Então ele está falando, ninguém pode utilizar de calúnia contra a minha pessoa, de difamação contra a minha pessoa ou de injúria contra a minha pessoa. Perfeito? Então um direito bastante simples, sem muito detalhe. E aí eu chego no artigo 13. O artigo 13, historicamente, se você pegar provas anteriores sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o tópico que mais caiu. É o artigo 13. Então, se ele mais caiu, existe sim uma tendência de cair de novo. E por que ele cai? É porque é possível criar alguns peguinhas, é possível criar alguns argumentos dentro dele que gera dúvida, por isso que ele cai bastante, né? E ele é muito importante no sentido do direito internacional. Olha o que ele diz. Primeiro, inciso 1, bem tranquilo, ele fala, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Ou seja, se eu estou no Brasil, eu tenho locomoção no Brasil e eu tenho direito de residência no Brasil. Mesmo sendo brasileiro, eu estando no Paraguai, eu tenho direito à residência no Paraguai e se locomover no Paraguai. Residência no Paraguai, você tem esse direito? Quem tenho? Tenho. Quando eu fico num hotel no Paraguai, é uma residência. Não, o hotel é uma residência temporária, mas é uma residência. Eu tenho direito. A residência é a fronteira. Agora, quando a gente fala de livre locomoção, é óbvio que a gente não está falando de se locomover em imóveis particulares, né? Isso é óbvio, né? Imóvel particular é particular. A gente está falando das vias públicas, né? Então, eu tenho livre locomoção em qualquer país que eu vá.
Se ele me impedir de me locomover, ele está indo contra os direitos humanos. Eu vi um documentário uma vez em relação à Coreia do Norte, aonde que os visitantes da Coreia do Norte, os estrangeiros que lá estão, eles só podem ficar numa determinada região da capital. Eles não podem ir para outras regiões da Coreia do Norte. Isso é claramente aqui uma ação contrária aos direitos humanos internacionais. Por quê? Porque ele fala que você tem direito à residência e à locomoção, à liberdade de locomoção nesses lugares. Tranquilo isso aí? Beleza? E aí eu tenho o tópico 2, que é o mais importante dentro desse artigo, que é o seguinte: todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Então vamos devagar. Ele está falando, todo ser humano, basta ser ser humano, tem o direito de... Ó o verbo. O verbo aqui é a coisa mais importante. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país. Em nenhum momento ele está falando que todo ser humano tem o direito de entrar em qualquer país. Não, ele está falando que todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Então, traduzindo, eu sou ser humano, então eu posso deixar o Brasil? Sim, aqui está dizendo que todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país. Eu sou ser humano, sou pessoa brasileira, Se eu estou na Espanha, eu posso deixar a Espanha? Sim, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país. Eu estou, eu estou na Colômbia. Eu posso sair da Colômbia, deixar a Colômbia? Posso, porque eu posso deixar qualquer país. Agora preste atenção, é deixar, não é entrar. Eu sou brasileiro, estou no Brasil. Eu posso entrar em qualquer país? A resposta é não. Eu só posso entrar em um outro país se esse outro país autorizar a minha entrada. Por quê? Porque aquele país é soberano. Perfeito? Agora, ele permitiu que eu entre, ele vai permitir eu sair. Isso é regra. Ele tem que permitir que eu saia. Agora, ele não é obrigado a permitir que eu entre. Entendeu? Ou seja, ele pode barrar a minha entrada, barrar o meu passaporte, dizer aqui você não entra, tá? Kennedy, mas tem países que você nem precisa de passaporte para entrar sendo brasileiro, tal. Beleza, mas é porque esse país fez um acordo com o Brasil, são duas soberanias fazendo um acordo, aonde que os brasileiros podem entrar nele sem a necessidade de passaporte, sem a necessidade de visto, Como, por exemplo, é aqui no Mercosul. Então eu entro na Argentina sem necessidade de passaporte, sem necessidade de visto, sem necessidade de pedir autorização para a Argentina. Por quê? Porque já tem um acordo Brasil e Argentina que permite isso. Mas eu não posso entrar nos Estados Unidos sem o visto americano. Ou seja, eu não tenho direito de entrar em qualquer país. Você não tem o direito de entrar em qualquer país. Agora, eu entrei nos Estados Unidos, eu tenho o direito de deixar os Estados Unidos. Eu entrei na Argentina, eu tenho o direito de deixar a Argentina. E é por isso que ele fala, todo ser humano tem direito de deixar qualquer país. Aí ele fala, inclusive o próprio. Como a velha vaca mimosa dizia. Então eu tenho o direito de deixar o Brasil na hora que quiser, porque ele é o meu país. O norte-coreano, conforme a Declaração Universal, ele tem direito de deixar a Coreia do Norte na hora que ele quiser. Não acontece, então eles ferem. Mas ele tem o direito, conforme a Declaração Universal, de deixar, porque aquele é o próprio país daquele norte-coreano. Então, quando ele fala, inclusive o próprio, ele está dizendo que este país não pode impedir que o seu filho saia. Não pode impedir, não pode impedir. Só que aí ele ainda continua, e aí ele fala assim, e a este regressar. Vamos lá, língua portuguesa. Este se refere ao que está mais próximo, ou seja, então se refere ao próprio, inclusive o próprio. Então isso significa, amados, que este regressar, no meu caso, é o Brasil. Traduzindo, eu posso sair do Brasil quantas vezes eu quiser, e eu posso regressar ao Brasil quantas vezes eu quiser. Simples assim. Nunca, jamais, never, em hipótese alguma, o Brasil vai poder impedir a minha entrada neste país. Nunca. Mesmo que eu cometa crime em um outro país, se eu conseguir sair de lá sem ser condenado, e bater aqui nas fronteiras brasileiras, o Brasil vai ter que
me aceitar. Simples assim. Mesmo que eu tenha matado 30 lá na Alemanha, fui lá na Alemanha, matei 30 alemães, né? E aí eu consigo chegar no Brasil, o Brasil vai ter que deixar a minha entrada. Ele não pode impedir o meu regresso ao Brasil. Não pode, porque se foi essa pátria que me pariu, é essa pátria que tem que me aguentar. Simples assim. Perfeito? Então, quando ele fala e a este regressar, está vinculado ao seu próprio país. Então, um argentino veio para o Brasil, mas na hora que ele quiser retornar para a Argentina, a porta estará aberta. Simples assim. Tá? Simples assim. Beleza? Então, e a este regressar é ao próprio país. Fechou esse direito? Tranquilo? Bom demais. O 14, né? O 14, ele meio que complementa essa regra. E é um direito simples, né, mas que complementa essa regra. A grande questão é que, para que a gente entenda o artigo 14, é necessário ler os dois incisos, o inciso 1º e o inciso 2º, porque um complementa o outro nesse caso. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, que todo ser humano, essa é a palavra-chave, ó, vítima de perseguição. Essa é a palavra-chave. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e, caso encontre, gozar asilo em outros países. Amados, quando ele fala vítima de perseguição, é vítima de perseguição ilegítima. É isso que você tem que entender. Vítima de perseguição ilegal. O melhor exemplo que eu posso te dar é uma perseguição política. Perseguição política, Kennedy, já é perseguição política. Vai que eu utilize as redes sociais para falar um monte de coisa em relação ao governo. Faço críticas pesadas em relação ao governo. Né? Aí o governo fala assim, o Kennedy é safado, vamos prender ele. Vamos prender ele por questões políticas. Amados, essa prisão por questões políticas é uma perseguição ilegítima. Neste caso, eu estou sendo vítima de perseguição. Nesse caso, eu tenho o direito de procurar. Não necessariamente eu terei o asilo, mas eu tenho o direito de procurar. E caso eu encontre esse asilo, eu tenho o direito de gozar esse asilo. Entendemos? Então eu tenho o direito de procurar e, caso encontre, o direito de gozar esse asilo. Gozar esse asilo. Entendemos isso? Isso é a vítima de perseguição. Agora, se eu cometi um crime, eu também vou ser perseguido. É óbvio que eu vou ser perseguido se eu cometi um crime. Né? Agora, essa minha perseguição é ilegítima? É óbvio que não. Então eu não sou vítima de perseguição. Não, eu estou sendo perseguido legalmente. E é isso que o tópico 2 vai dizer. Quando ele fala assim, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada. Ou seja, se eu fui perseguido, né? Se eu fui perseguido por conta de um crime que eu cometi, é óbvio que eu não posso procurar e gozar de asilo, porque eu cometi um crime. Não me dar esse direito. Nesse caso, é só a perseguição ilegítima, beleza? Isso? Tranquilo? Nesse ponto aqui, tem uma característica de questões que quando a gente chegar lá nos exercícios eu demonstro para vocês, tá? Mas tem uma característica de questões bem interessante nesses dois pontos aqui. Porque tanto a afirmação do 1 sozinha pode estar certo, quanto a interpretação pode necessitar do tópico 2, do inciso 2º. Mas lá nas questões a gente vê com mais calma isso. Beleza. O 15... bem tranquilo também, já comentamos bastante. Agora, aqui, a maior parte desses direitos que nós vamos ter aqui agora tem vínculo com alguns direitos civis, mas muitos direitos sociais, também bastante fáceis da gente entender. Né? Então ele fala, todo homem tem direito a uma nacionalidade. Lembra do índio que eu disse? Que não é nacional, mas ele tem direito a uma nacionalidade. Se ele quiser, ele pode se tornar nacional em seu país. Né? Simples assim. No 2, ninguém será arbitrariamente privado de uma nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Ou seja, eu não posso ser privado de uma nacionalidade, nem o direito de mudar de nacionalidade. Como assim, Kennedy? Eu dou um pulinho lá na China, aí eu falo assim, China, eu quero ser chinês agora. Tem como me dar essa nacionalidade? Aí a China fala assim, tá, Kennedy, mas para você receber essa nacionalidade aqui chinesa, se tornar chinês, você não pode ser mais brasileiro, você tem que tirar a sua nacionalidade brasileira. Aí eu falo, ok. Aí eu venho aqui no Brasil e falo assim, quero mais ser brasileiro, não, quero ser chinês, porque a China quase não tem gente lá, tá precisando de mercado de trabalho, eu vou lá trabalhar. Quase não tem gente lá, e aí eu vou para lá trabalhar na China.
É, aí o Estado brasileiro concorda com isso, aí eu viro chinês. Ou seja, eu mudei de nacionalidade. Eu não posso ser impedido de mudar de nacionalidade se eu desejar, tá? Não posso, não posso. Óbvio que a China não é obrigada a me dar a nacionalidade, isso é óbvio. Mas caso ela queira, eu não posso ser impedido de mudar de nacionalidade. Bastante simples isso, né? Bastante simples. O 16... tranquilo, direito civil básico e importante. Todo ser humano tem direito de contrair matrimônio. É um direito, não é um dever. Contrair matrimônio e fundar uma família, né? Todo ser humano ainda, né, tem direito aí, ou melhor, esse casamento, ele só será válido pelo consentimento dos nubentes, ou seja, o noivo e a noiva só terá a validade daquele casamento se foi ambos querendo. Isso é óbvio, né? É um casamento. Então é necessário que os dois queiram. Para isso ser caracterizado verdadeiramente como casamento, né? E depois ele vai dizer que essa família proveniente desse formato familiar, né, tem aí o direito à proteção da sociedade e do Estado. Bastante tranquilo esse tópico, sem maiores problemas. Também um outro tópico bem tranquilo, todo ser humano tem direito à propriedade, sozinho ou em sociedade. Eu tenho direito a uma propriedade só ou em sociedade. Você também, bastante tranquilo, sem maiores problemas. O 2 é bem importante, ele fala assim, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Arbitrariamente significa fora da lei. Né? Eu não posso ser privado da minha propriedade de forma ilegal. De forma legal eu posso. Como assim de forma legal? Existem vários casos que pode ter no Brasil, tá? Vários casos. Mas a principal forma que eu quero deixar claro para você é por interesse público. Né? Por exemplo, eu tenho uma fazendinha e essa fazendinha fica numa área onde que será uma futura hidrelétrica. Então, ali é necessário que a minha fazendinha seja mudada, tenha água, né, para tudo que é lado. E aí eles vão criar uma barragem lá, né? E aí minha fazendinha vai ficar imersa na água, né, debaixo da água. E aí ele ficando lá embaixo da água, eu vou perder aquela propriedade. Agora é minha propriedade. Então o Estado pode tirar ela de mim porque aquele direito individual está prejudicando um direito social, né? Agora, óbvio, nesse caso é necessário que o Estado venha me indenizar em relação à minha fazendinha, né? E é isso que ele está dizendo. Quando ele fala, ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua propriedade, é arbitrariamente, é fora da lei. Estando dentro da lei, amados, pode ser por interesse público, pode ser até por reforma agrária, por reforma agrária, se estiver dentro da lei, tá? Tem alguns casos aí complicados, mas se estiver na forma da lei, né, dentro da forma da lei, pode ter sim, por não exercer função social. A Constituição é clara, né? Ela diz que o patrimônio tem que exercer uma função social. Então, por não exercer uma função social, pode legalmente, desde um processo, passa pelo Poder Judiciário, tem todo um trâmite jurídico para isso, né? Aquele imóvel pode sim ser perdido, aquele proprietário pode perder aquele imóvel, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos deixa claro isso. Por isso que ele usa o termo arbitrariamente. É a coisa mais importante, então, né? Se o examinador fala, ninguém será privado de sua propriedade, errado, tá errado. Por quê? Porque ninguém será privado arbitrariamente de sua propriedade. De boa? Tranquilo? O 18, bem tranquilo, não tem muito segredo, fala que todo ser humano tem direito de pensamento, consciência, religião, tranquilo, né? De mudar de religião, de crença, bem tranquilo. Né? O 19 complementa isso do 18, quando ele fala todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, né? Isso é muito importante, né? Eu tenho direito à liberdade de opinião e expressão, você também. Inclusive a gente pode expressar essa liberdade de opinião e expressão por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Né? Agora, óbvio, a gente não pode entender a liberdade de opinião com o direito de cometer um crime contra a honra de alguém. Né? Liberdade de opinião e de expressão é uma coisa, cometer um crime contra a honra de alguém é outra coisa.
Tá? O que nós temos é a liberdade de opinião e expressão. E eu tenho essa liberdade por qualquer meio, independentemente de fronteiras. Eu posso fazer isso no Brasil em relação à China, em relação à Coreia do Norte, em relação aos Estados Unidos, em relação a Portugal, sem problema nenhum. Exatamente porque a minha liberdade de opinião ela pode ir por qualquer meio, independentemente de fronteiras. Bem tranquilo esse tópico também, né? Bem tranquilo. O 20... é tranquilo também, eu só quero que você entenda uma palavra-chave. Essa aqui, ó, pacífica. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave. Olha bem, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Pacífica. Tá? Pacífica. Quero fazer uma carreata. Pode. Você tem liberdade para isso. Eu quero fazer ali uma caminhada. Pode sim, você tem liberdade para isso. Tá? Eu quero fechar uma BR, tacar fogo nos pneus, né, numa BR importante que liga duas cidades muito grandes em nosso país, duas regiões muito grandes em nosso país. Eu quero fechar e tacar ali, ficar uns 3 dias fechado e os caminhões lá parados, finalizando tudo. Opa! Deixou de ser pacífico. Não, Kennedy, mas não estou batendo em ninguém. Opa, deixou de ser pacífico. Porque a partir do momento que você impede o direito de ir e vir de alguém, porque se você fecha uma BR, você impede o direito de ir e vir de alguém, você está indo contra o direito de uma outra pessoa. E isso não é pacífico. Isso não é pacífico. Tá? Então, nesse caso, já iria contrário ao que está. Você só tem direito a essa reunião ou a essa associação de forma pacífica, de forma pacífica. E o 2 vem dizer ainda, ninguém é obrigado a fazer parte de uma associação. Ninguém é obrigado a fazer parte de uma associação. Tá? Quando eu era servidor, tinha um sindicato lá dos professores, por exemplo, né? Mas eu não fazia parte do sindicato, que é uma associação. Nunca fiz parte do sindicato, nunca fui sindicalista. Porque eu não sou obrigado a fazer parte de sindicato nenhum. Né? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Tá? Eu tenho aqui alguns questionamentos sobre isso, mas deixa para lá, porque para fins de prova aí você tem que lembrar. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. E toda associação e reunião que você vinha a ter, uma manifestação ou qualquer coisa nesse sentido, tem que ser de forma pacífica. Tem que ser de forma pacífica. Bem tranquilo também. 21, direitos políticos. 21 está tratando sobre os direitos políticos. Simples assim. Ele fala, ó, todo ser humano tem direito de fazer parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representante livremente escolhido. Ok. Todo ser humano tem direito de fazer parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representante livremente escolhido. Perfeito. Né? Ou seja, você pode sair candidato, né, e votar. Tranquilo. E não precisa fazer isso. Sair candidato para fazer parte do governo. Não. Se você passa no concurso público, você só consegue assumir o cargo porque você tem direito político. Se você passa no processo seletivo e só pode ali assumir aquele cargo durante aquele período, porque você tem direito político. Né? Isso é um direito de garantia de você participar da gestão do seu país, da gestão do governo do seu país. Bem tranquilo isso? Tá? E aí, óbvio, se eu tenho uma gestão pública, eu tenho um governo que nos oferece vários mecanismos, é óbvio que todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Eu e você temos os mesmos direitos em relação ao Sistema Único de Saúde. Temos os mesmos direitos em relação à educação brasileira. Todo ser humano tem igual direito de acesso aos serviços públicos de seu país. Tranquilo, bem tranquilo isso aí, tá? Bem tranquilo. Beleza? O 3, ainda, né, no artigo 21, me lembra o preâmbulo da Constituição Federal. Lembra que o preâmbulo diz assim, todo poder emana do povo? Olha o que a Declaração Universal diz. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Ou seja, o governo tem que agir pela vontade do povo, né? Pela vontade do povo. E como que isso é feito? Mediante um sufrágio universal, eleição, tá? Sufrágio universal é alguma forma de eleição, mediante voto secreto ou processo equivalente, né? Processos eleitorais em si.
Tá? Tranquilo, né? Bem tranquilo isso. Então ele fala, a vontade do povo será a autoridade do governo mediante esse voto, né? Esse voto aí. Bem tranquilo também. Eu discordo disso aqui, eu entendo que na prática não é a vontade do povo que se cumpre, mas a vontade dos eleitos, né? A vontade do grupo que foi eleito e não do povo. Porém, todavia, contudo, para fins de prova é o que está aqui. A vontade do povo será a base da autoridade do governo, mediante ali um sufrágio universal por voto secreto ou processo equivalente. Bem tranquilo. 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito a uma segurança social. Amados, segurança social, né, ele é bastante tranquilo, porque essa segurança social, eu posso entrar em vários mecanismos, mas eu citei 2 que são importantes. 1, seguridade social. Entenda a seguridade social em 3 espécies. Pode anotar aí. Saúde, previdência social e assistência social. Perfeito? Então, a garantia do direito da segurança social se dá mediante a previdência, saúde e assistência social. E mediante a educação. Porque sem educação não há um processo de desenvolvimento reais nesses mecanismos. E é com essa seguridade e com essa educação que nós vamos ter aspectos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, preste atenção, essa parte é muito importante, para o livre desenvolvimento da sua personalidade. Traduzindo, eu sou eu e o jacaré é um bicho. Eu tenho uma personalidade que é minha. Ninguém tem a mesma personalidade que eu. Ninguém. Ela é minha. Eu sou eu. E jacaré é um bicho. Ninguém tem a personalidade que você tem. A sua personalidade é sua. Né? E aí eu tenho que ter mecanismos, você tem que ter mecanismos aonde que você tenha liberdade mediante seguridade social, educação, sobre segurança social, tudo, para que você tenha um livre desenvolvimento de sua personalidade. Né? Novamente eu vou citar, só para os encargos de consciência, né? Estou citando muito eles, mas eu vou ter que citar novamente a Coreia do Norte. Né? Coloca a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Coloca os norte-coreanos e os sul-coreanos um do lado do outro. Coloca. Qual que você é? Categoricamente você fala assim, tem mais personalidade, ou seja, as pessoas são mais, têm uma personalidade mais factual, que você consegue perceber, mais perceptível. Qual das duas? Obviamente a Coreia do Sul. Sendo na Coreia do Sul, as meninas estão com cabelo azul, outras vermelho, outras preto, tem umas com tatuagem, né? Tem umas lá com umas roupas diferentes. Né? Então, ou seja, eles têm uma liberdade maior com o desenvolvimento da sua personalidade. Na Coreia do Norte, não. Na Coreia do Norte é todo mundo do mesmo padrãozinho. Né? Ou seja, por quê? Porque você não tem essa garantia cultural indispensável para esse livre desenvolvimento da sua respectiva personalidade. E óbvio que isso vai contra os direitos humanos. Né? Depois ele fala, bem tranquilo também, mais um direito social. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, condições justas e favoráveis ao trabalho e à proteção contra o desemprego, sem detalhes, sem comentários. Todo ser humano sem igualação tem direito a igual remuneração por igual período de trabalho. Amados, igual remuneração por igual período de trabalho, a gente está falando de piso e não de teto. É piso salarial, não teto salarial. Não teto salarial, tá? Não queira que um professor de uma secretaria de educação municipal ganhe o mesmo tanto que um professor que trabalha por conta ensinando pela internet. Não queira que ganhe o mesmo tanto. Por quê? Exatamente porque por mais que exerça a mesma função, professor, né, cada um assumiu riscos diferentes. O professor ele assumiu um salário todo mês bonitinho e o cara que vende aula pela internet ele não tem esse salário. Né? Não tem esse salário. Então ele assume um risco maior. Tá? Por isso que a gente fala em igualdade de remuneração é piso. É piso. Tá? É piso e não teto. Não ache que um administrador de um botecozinho na esquina, do boteco do Bigode, que eu vou lá de vez em quando, tomar uma pitu, não acho que o administrador do boteco do Bigode tem que ganhar o mesmo tanto que um administrador da Coca-Cola. Não ache isso, mas tem que ter um piso igual, ou seja, sei lá quanto que é o piso de administrador, 1.500 conto, sei lá, 2.000 conto, então o piso tem que ser igual. Agora, o da Coca-Cola, por produzir mais, esse cara vai produzir mais, ele vai ganhar mais, talvez ele ganhe mais.
né? E aí é porque você tem um aspecto do mérito acima, tá? Aqui nós estamos falando de piso e não teto. E não teto, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano sem igual ação tem direito a igual remuneração por igual trabalho no piso. No piso e não teto. Você não acha que um vendedor, todo vendedor vai ganhar o mesmo tanto. Não vai mesmo, porque vendedor ganha comissão, né? Quem vende mais ganha mais, simples assim. Né? Mas tem um piso salarial onde tem que ser igual a todos aquele piso e a partir dali, né, alguns podem ganhar mais. Essa remuneração tem que ser justa e satisfatória, tranquilo, né? Tem que garantir ali o mínimo necessário ao direito das pessoas. As pessoas, esses trabalhadores podem organizar sindicatos e ingressar neles, tranquilo também, não há nenhum tipo de obrigatoriedade, mas pode fazer. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, tranquilo também. Né? Limitação razoável das horas de trabalho, férias remuneradas periódicas, tranquilo também, já sabemos disso. 25 também bastante tranquilo, padrão tem que ser garantido ao ser humano, padrão de vida capaz de assegurar a sua família. Alimentação, vestuário, habitação, cuidado médico, serviços sociais indispensáveis. Né? Bem como uma segurança em relação a desemprego, doença, invalidez, viuvez. Amados, a gente pode colocar aqui aspectos como direito previdenciário, sistema único de saúde no Brasil, direitos trabalhistas, né? É para garantir exatamente esses tópicos que aqui estão. Bastante simples também. O 2, ele é bem legal, e eu gosto muito dele, é um dos incisos que eu mais gosto. Apesar de ser simples, é uma das coisas que eu mais gosto nele. Ele fala assim: a maternidade e a infância têm direito a cuidados assistenciais especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora, pulou o muro, sabe? Pulou o muro do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. Ou seja, não interessa, é filho, tem a mesma proteção social. Mesmo aqueles que nasceram, né, fora até mesmo do matrimônio. Como assim, Kennedy? Os filhos adotados. Eu nem gosto de citar, mas eu cito aqui só para os encargos de consciência do professor, né? Criança adotada é filha, tá? Se eu adoto uma criança, a certidão de nascimento dessa criança vai estar lá o meu nome como pai. Vai estar pai Kennedy Santos. Simples assim, tá? Eu não adotei? Então ele é meu filho. Então ele é meu filho. Simples assim. Então óbvio que esses direitos também garante a essas crianças, né? Que também garante a essas crianças aqui no Brasil, tá? Então maternidade, cuidados, assistência especiais. Cuidados e assistência especiais amados, tanto a maternidade, né? Se você vai para a atenção básica de saúde brasileira, né? Você vai perceber que um dos melhores lugares, um dos melhores pontos, ou melhor, do Sistema Único de Saúde está no acompanhamento da maternidade. Não em todo o Brasil, isso é verdade, mas na maior parte do Brasil, o atendimento à maternidade é um dos grandes focos. E que bom que é assim, né? Porque a nossa saúde ela não é uma das melhores, pelo menos deveria ser, mas não é uma das melhores, mas a maternidade ainda tem uma prioridade nessa ação, tanto na maternidade quanto na infância, tanto na atenção básica de saúde, né, que é ali o acompanhamento pré-natal e outras coisas mais, até mesmo, né, ali no caso de um parto, um pós-parto imediato, né, você tem um acompanhamento público em relação a essa demanda razoável, né? No Brasil, inclusive, nos últimos anos teve até treinamento para parteiras, né, que pegaram ali um processo para melhorar esse atendimento em relação a isso nos lugares mais distantes do Brasil. Isso é muito importante, tá? É um processo bem importante, essa evolução quando a gente fala desses cuidados a essa maternidade. Beleza. O 26, ele fala sobre educação. Eu resumi aqui no comentário, só para a gente ficar claro. Ele diz assim: instruções nos graus elementares e fundamentais. Entenda isso aqui no Brasil, ensino fundamental e médio. Perfeito? Elementares e fundamentais é o ensino fundamental e médio. Ele fala, precisa ser gratuito. Tranquilo, né? Precisa ser gratuito. Instruções técnico-profissional, ele vai dizer, precisa ser acessível a todos. Técnico-profissional é cursos técnicos, curso profissionalizante. Não entenda curso técnico só técnico de nível médio, não. É profissionalizante de forma geral, que a pessoa tem acesso a fazer um curso de manicure e pedicure. Um dia eu vou fazer um curso de manicure e pedicure, né? Então, ter acesso a um curso profissionalizante, muito importante isso, né? Precisa ser acessível a todos. Não precisa ser gratuito, mas precisa ser acessível a todos, tá? E a instrução superior precisa ser por mérito. No Brasil é por mérito.
Mérito burro, é verdade. Burro, Kennedy, Ao meu ver, um vestibular é um mérito burro para verificar quem pode ter uma instrução superior ou não, né? Porque um vestibular é só uma prova, né? E uma prova passa quem sabe fazer a prova. Não necessariamente quem passou ali vai fazer uma melhor faculdade do que quem não passou. Não necessariamente quem passa no concurso público será um melhor servidor do que aquele que não passou. Apenas a prova é a definição do mérito, né? É o mínimo para você separar, para que você seja justo em relação ao número de vagas, em relação a que tem outras formas de fazer espalhadas pelo mundo, né? Mas o Brasil é um vestibular, tá ok, é mérito de boa, tá? Então tá ok. Então, instrução elementar e fundamental precisa ser gratuita. Instrução técnica profissionalizante precisa ser acessível a todos. Instrução superior deve ser no mérito, né? Essa instrução, ela tem que promover a compreensão, a tolerância, a amizade entre nações, grupos raciais, religiosos e outros, bem tranquilo. E aí vem o tópico 3, que dentre essa relação aqui do artigo 26 é a que mais cai, pois ele fala assim: os pais têm prioridade no direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Ai, ai. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os pais têm prioridade na escolha de gênero de instrução dos seus filhos. Isso está na Constituição Federal Brasileira. Isso também está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Os pais têm prioridade no direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Apesar de estar escrito em todos esses lugares, eu percebo que no Brasil a prática muitas das vezes não respeita o que aqui está, né? O Estado está querendo ter essa prioridade quando induz apenas um único sistema de instrução. Impõe um único sistema de instrução? Amados, isso mesmo. Quando você vai para o processo educacional brasileiro, principalmente as instituições públicas e boa parte das instituições privadas, a grande maior parte delas é fundamentada em uma forma de educação, segundo o Libânio e o Lucchesi, chamada de crítico social dos conteúdos, ou, se eu fosse citar Saviani, um formato histórico crítico da educação, né? Esse formato é o que é oferecido, mas esse não é o formato único que existe. Existem vários outros. Quando eu coloco só esse formato no processo educacional público brasileiro, eu não estou dando aos pais o direito de escolha. É por isso que eu fico puto com o Brasil, né? Não dá direito aos pais o direito de escolha, a prioridade. No Brasil é proibida a homeschool, para você ter ideia. No Brasil não se pode ter a homeschool. Legalmente não se pode. O que é homeschool, professor? É os pais educarem os seus próprios filhos, não levar os filhos para a escola. Não pode ter isso no Brasil, é proibido por lei. Os pais são processados caso façam isso, né? Então isso, obviamente, fere esse direito a essa prioridade que está aqui na declaração, que está na Constituição, que está na LDB, tá? Simples assim, simples assim. Então os pais têm direito a essa prioridade de escolha, são os pais. O examinador troca pais por Estado. Estado está errado. Quem tem direito a essa prioridade são os pais, Tá quase acabando, amados, quase acabando. 27. Todo ser humano tem direito a participar livremente da vida cultural da sua comunidade, de fruir das artes, de participar do progresso científico e de seus benefícios. Tranquilo, né? Ou seja, eu tenho o direito de fazer parte livremente da vida cultural da comunidade. E eu cresci na Ceilândia. Tá? Então é por isso que eu canto, por exemplo, 2 malucos num Opala 71, mete os ferros, põe a grana pra render. No porta-mala tem um morto, pode crer. Olha lá, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo parte da cultura da minha comunidade. Eu tenho o direito de viver essa cultura. Eu tenho esse direito. Se a minha comunidade é uma cultura onde que o rap demanda, eu vou crescer mediante esse rap, tá? Inclusive, eu posso cantar, dançar rap, ser um b-boy, né? Um mestre das artes ali, do hip hop, né? Posso fazer grafite, entre outras. Agora, eu tenho direito a livremente dessa cultura dessa comunidade. Agora, eu não posso, e isso é óbvio, ter como cultura apenas essa cultura da comunidade. Eu não posso ficar deslocado de culturas, de artes espalhadas pelo mundo, né? Das artes clássicas. Não, eu posso escutar rap, mas alguém também precisa, no meu processo educacional, me demonstrar de vez em quando uma música clássica. Alguém tem que me mostrar de vez em quando um fado português, né? E isso é bastante importante, né? Quando a gente fala sobre a ideia dessa vida cultural da comunidade, é dizer, eu posso viver a cultura da minha comunidade sem maiores problemas, tá? Isso é importante.
O tópico 2, ele é bem interessante, ele fala sobre direitos autorais, basicamente é isso, tá? Ele fala o seguinte: todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja o autor. Por exemplo, esse curso que você contratou, ele é meu, ou seja, ele faz parte dos meus direitos autorais. Simples assim, né? Se alguém vender ele indevidamente, eu posso processá-lo. Simples. Por quê? Porque esse é o meu direito. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses materiais. Porque se eu não tivesse essa proteção, eu não iria fazer. Por que você não iria fazer? Uai, porque eu não iria conseguir viver economicamente disso. Né? Os 2 livros que eu já escrevi, um sobre uma legislação vinculada ao metrô DF e um outro sobre a gestão democrática nas escolas públicas, né? Eles fazem parte dos meus direitos materiais. Dos meus direitos materiais. Né? Se eles fazem parte dos meus direitos materiais, é óbvio que ninguém pode vendê-los sem a minha autorização. Né? Isso é uma proteção dos direitos ali de produção. Bastante simples, direito bem importante quando a gente fala no desenvolvimento econômico, artístico, científico das pessoas. Bem tranquilo. Acabou aqui, acabou. O restante é só uma autoproteção da própria declaração. Então, por encargos de consciência, ele fala assim: todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional, em que o direito e liberdade estabelecido na presente declaração possa ser plenamente realizadas. Uma ordem social internacional, estamos falando do direito internacional, tentar fazer cumprir o que essa declaração determina para ser cumprida. Simples. No 29, todo ser humano tem dever para com a comunidade. Eu tenho dever para com a comunidade que eu vivo, você também tem dever para a comunidade que eu vivo. O tópico 2 do 29, né, é algo bem tranquilo também, né, bem tranquilo também, aonde que ele vai colocar para a gente, né, basicamente, aquilo que a sua mãe sempre te disse. A minha mãe, a sua mãe sempre disse. Sua mãe sempre disse assim para você: meu filho, minha filha, o seu direito vai até aonde começa o direito do outro. Ela tirou isso da declaração, quiçá foi ela que escreveu isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque é claro isso aqui, quando ele fala assim: no exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Ou seja, eu não posso ir contra o seu direito, porque o seu direito está também na lei igual ao meu direito. Simples assim. Então, as minhas limitações, a minha liberdade só é limitada àquela sujeita no processo da lei, né? Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdade do outro. Eu tenho que respeitar os seus direitos, de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar de uma sociedade democrática como um todo. Bastante tranquilo. No 3, complementando, esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ou seja, eu não posso usar esses direitos para ir contra os próprios direitos humanos. Isso é óbvio, né? E a 30, bem tranquila, fala, ó: nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. Ou seja, eu não posso usar o que aqui está escrito para destruir o que aqui está escrito. Simples. Eu não posso utilizar a Declaração dos Direitos Humanos para ir contra os direitos humanos. É isso que ele está falando no último artigo. Fechou? Tranquilo? Bom demais. Temos mais uma aula de exercício referente a esse assunto. Até lá. Tchau, tchau.